Segunda Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Sabe, hoje eu trouxe uma palavra que às vezes pode ser até difícil para quem está passando um momento muito difícil. Quem sabe uma doença, quem sabe a perda de alguém muito especial, muito amado, ou até quem sabe você tenha perdido o sentido da sua vida, mas por algo que aconteceu, que eu não sei o que é, mas Deus sabe, porque Ele te conhece. Quando eu leio essa passagem, eu lembro que Naamã, ele era um homem reconhecido, ele era líder de um exército, ele era um homem cheio de posses, ele era um homem que tinha praticamente tudo, mas lhe faltava algo que era muito importante, que era a sua saúde. E eu não sei o que é algo, o teu algo que é tão importante que está nesse momento da tua vida faltando. Mas, assim como Naamã, Deus, ele tem um milagre preparado para cada um de nós, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O caminho que o Senhor traça para nós, ele é perfeito, sabe? E o que eu quero trazer, principalmente hoje aqui para você, é que não tente roteirizar o milagre que Deus preparou para você. Quantas vezes, assim como Naamã, a gente sabe que Deus ele vai fazer um milagre, a gente sabe que Deus vai operar, a gente sabe que Deus vai nos curar, a gente sabe que Deus vai nos dar uma saída, vai apontar o caminho, mas muitas vezes, quase sempre, a gente tenta roteirizar como é que isso vai acontecer, como é que isso deve acontecer. Quem sabe a gente vai dormir pensando, Deus ele pode fazer assim, Deus pode fazer assado, Deus pode fazer com essa ajuda, com esse auxílio, Deus pode fazer através dessa pessoa. E muitas vezes aquilo que a gente está esperando não vai acontecer. A gente cria uma expectativa, a gente traça uma rota e simplesmente não acontece. Mas, assim como foi na vida de Naamã, que ele roteirizou tudo como iria acontecer, e aconteceu totalmente, absolutamente diferente do que ele estava imaginando. Aquilo, dar 7 mergulhos no rio, para ele era algo inconcebível, impossível essa alternativa, né, do seu milagre acontecer dessa forma. E assim é na sua vida. Eu não sei como você está esperando que o seu milagre aconteça. Talvez você esteja esperando o resultado de um exame e talvez esse exame não veio na realidade aquilo que você esperava. E você esperava que o milagre ele ia acontecer ali, com aquele resultado, que não foi o que você esperava. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem suas formas de agir. Assim como foi na vida de Naamã, o seu milagre vai acontecer diferente do que você roteirizou, porque o roteiro de Deus é perfeito. O roteiro dele é para honra e glória do nome do Senhor, sabe? E assim, eu fico pensando muito nisso, de como a gente cria algo que pra a gente já considera impossível. Deus pode fazer isso, dessa forma é impossível, mas Ele pode fazer, porque a gente é limitado, a gente pensa limitado. Será que se você estivesse para entrar na cova dos leões, até onde o pensamento humano, ele iria se mover, ele iria acreditar que o seu milagre, para não ser comido, devorado pelos leões, o seu milagre poderia acontecer até ali, até chegar naquela porta, até chegar naquela cela, até chegar na entrada daquela cova. Mas diferente do que a gente imagina, porque a gente é limitado, Deus faz além. Então, Daniel, na cova dos leões, também é outro exemplo. O milagre dele não aconteceu até ele entrar ali na cova, não.
ele entrou na cova, ele estava com os leões e Deus o livrou. E assim também vai ser na sua vida. Independente do roteiro que você criou, independente de você achar que é impossível e que não há saída. Uma vez eu escutei que o fundo do poço é um lugar muito, muito distante, muito, muito apertado, um lugar muito impossível de acessar, mas o fundo do poço cabe à mão de Deus, cabe o milagre de Deus. O milagre que a gente acha inconcebível, o milagre que pra gente é impensável, assim como foi na vida de Naamã, assim como foi na vida de Daniel. E o que você pode fazer durante esse processo é esperar, é crer. Não importa se sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Quantas vezes a minha fé foi do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus, ele operou maravilhas. Se entregue, acredite, obedeça ao que Deus tem te mandado fazer, porque eu tenho certeza, Deus existe, Deus está vivo, Deus é fiel, Jesus nos ama. Então esse milagre, ele vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei de que forma, porque é impossível criar roteiro para o que Deus vai fazer, para o milagre que Ele pode fazer e operar nas nossas vidas. Outro exemplo muito grande, muito forte, é Marta e Maria. Elas estavam esperando Jesus chegar até determinado ponto. Até determinado ponto era possível curar Lázaro, Lázaro sobreviver, Lázaro está de pé, está bem, mas a partir do momento que Lázaro morreu, ok, talvez na nossa limitação a gente pensasse ali, tá, morreu agora, mas será que se Jesus chegar agora, né, na morte, ele pode vir operar um milagre, essa pessoa pode ressuscitar? Só que ali já faziam 4 dias, todas as possibilidades já eram vazias, já não existia nenhuma possibilidade humanamente falando. Humanamente falando, 0 possibilidades. O roteiro que elas criaram foi totalmente diferente. Foi um roteiro que, Jesus, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele é o nosso amigo, a gente vai chamar, ele vai vir, ele vai curar Lázaro, ele vai ficar bem e todos nós vamos dar glória a Deus, vai ser festa, vai ser riso, vai ser alegria, mas não foi nada disso. O roteiro muito diferente do que a gente, do que eu, do que você poderia imaginar. Mas Deus, ele chegou no momento certo. Lázaro, ele estava morto há 4 dias, humanamente falando, até nos nossos maiores sonhos de impossível. Isso, a gente nunca iria imaginar isso. Mas ele chegou lá no 4º dia e ele operou um milagre. E o milagre foi tão grande, o milagre foi tão maravilhoso que várias pessoas deram glória a Deus até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a gente conhece a história, aquele milagre, aquela maravilha que Deus operou. Então, eu realmente não sei o momento que você está passando, o que você está passando, mas creia, tenha fé. Existe algo muito poderoso que você pode fazer, é abrir a sua Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar vários testemunhos, vários milagres que Deus, ele operou. Diferente, totalmente diferente do nosso roteiro, totalmente diferente do roteiro daquelas pessoas naquele contexto, naquela época. E eu quero te falar que eu sei que é difícil. Há algum tempo atrás eu passei por um momento muito difícil, o qual eu descobri alguns nódulos na mama. Daí veja como foi intrigante o que eu achei que iria acontecer. Eu acabei descobrindo, daí eu fui na residente lá da mastologia que eu conheço, que ela é uma querida, e ela me examinou, e o que eu pensava que eu ia chegar lá e ela ia dizer, não precisa de nada, tá tudo bem. Aí ela me passou uma ultrassom, já me desesperei, falei, Jesus, eu achei que eu só precisaria ir na consulta e daria tudo certo, porque era o roteiro que eu tinha criado. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu criei outro roteiro, né? Eu falei, ok, eu vou fazer ultrassom e vai dar tudo certo. Eu vou sair do exame lá, dando glória a Deus e vai estar tudo bem.
Cheguei no exame, recebi um BIRADS que precisava fazer uma biópsia. Me desesperei, porque era totalmente fora do meu roteiro. Daí, precisei fazer a biópsia e, para honra e glória do nome do Senhor, a minha história, o meu testemunho, ele foi até ali. Então, foi um processo muito doloroso, muito intenso, que não envolveu só a mim, mas toda a minha família. A gente ficou muito apreensivo e todo esse tempo Deus sempre falou ao meu coração: eu estou cuidando, minha vontade é boa, perfeita e agradável. E no domingo anterior ao receber o resultado, né, que eu recebi o resultado numa terça-feira, no domingo eu tava assim bem preocupada, angustiada com esse resultado, e eu fui pro culto e era dia de ceia e lá tava louvando um hino muito lindo que falava que eu nasci para adorar a Deus, que o meu objetivo era adorar a Deus. E eu me preocupava muito, porque eu falava assim, eu não vou conseguir me formar se eu ficar doente, como é que vai ser a minha vida, como vai ser isso, como vai ser aquilo, eu não vou casar, eu não vou me formar, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. E naquele momento eu entendi que a minha vida é para adorar a Deus. A minha vida, ela pertence a Deus. A minha vida é apenas de Deus. O roteiro da minha vida, não só para os milagres que acontecem todos os dias na nossa vida, na minha vida. O roteiro da minha vida, ele está nas mãos de Deus. O que Ele quiser fazer, o que Ele quiser me proporcionar, eu tenho que aceitar e entender qual é o propósito de Deus para aquilo, sabe? Eu tenho certeza que há coisas nas nossas vidas que a gente não procura, coisas desagradáveis que a gente acha ruim e acabam acontecendo e chegando a nós. Mas o que é que a gente precisa lembrar? Que tudo tem um propósito de Deus. Não cai uma folha sem ser propósito de Deus. Ah, mas Deus é ruim? Por que Deus está fazendo isso? Sabe, tem coisas que a gente não entende. Nada acaba na gente, sabe? Nada acaba apenas em nós mesmos. Tudo faz parte de algo maior. Tudo faz parte do reino de Deus. Então entenda que a sua vida, a sua história é para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Então, não interessa o que você esteja passando. Não interessa do seu ponto de vista. Tente entender do ponto de vista de Deus. Pergunte a Ele qual é o propósito que Ele tem para você, assim como eu fiz. Pergunte para Ele qual é o propósito que Ele tem para você a partir dessa situação. E essa situação não vai parar em você. Essa situação, ela tem um objetivo que seja para alcançar sua família, um objetivo que seja para alcançar os seus amigos, um objetivo que seja para alcançar até alguém que você nem conhece. Mas ela tem um objetivo. Deus, Ele faz tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo agradável. Eu sei que é difícil falar isso, honrar, glorificar, adorar o nome do Senhor quando não tá dando certo, quando parece que não tem saída, mas acredite, tem saída. Existe um ditado, né, no mundo, no Brasil, enfim, que é: a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança é Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Ele não morre. Então a nossa esperança, ela não morre, ela nunca vai morrer. Jesus, Ele é detentor de tudo. Então creia, porque vai acontecer. O seu milagre vai chegar diferente, muito diferente da expectativa que você criou. Então, pega essa tua expectativa, já amassa, já joga fora e entrega a Deus. Entrega todo o controle a Ele. Te ajoelha, ora, chora aos pés do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele está sempre te escutando, Ele está sempre te acolhendo e te amando. E se você estiver angustiado, se você estiver feliz, se você estiver em dúvidas, o que você esteja passando, abra sua Bíblia, vá ler a palavra, vá adorar a Deus. Amém. E eu espero que essa mensagem tenha alcançado uma vida
sabe? No seu momento que hoje você considera o seu momento mais difícil, mas tenha certeza que esse momento ele vai ser um testemunho. Você está gerando um testemunho. Você está gerando algo que não vai terminar em você, que não vai fortalecer apenas a sua fé, mas vai fortalecer a fé de muitos. E que quando você passar por esse processo, que esse processo terminar, você possa contar às pessoas, você possa glorificar a Deus através do seu testemunho, que vai alcançar tantas vidas, e que você se sinta amado, que você se sinta amada, porque o Senhor é bom, Ele te criou, Ele te amou, Ele deu a vida por você. Então nunca pense que Ele não se importa com você, Ele sofre com o teu sofrimento. Durante o período que eu estava tão angustiada, eu lembro que eu fechava os olhos e eu me via como uma ovelhinha levando uma tempestade. Daí eu orei e Jesus me mostrou que eu era uma ovelha dentro de uma tempestade, mas ao contrário do que eu achava, que eu estava na tempestade e a chuva estava caindo sobre mim, não, eu estava muito enganada, porque eu estava nessa tempestade, eu estava no colo de Jesus e Jesus estava me protegendo com uma sombrinha, com uma capa de chuva, e eu não estava levando uma gota de chuva. Por mais que eu estivesse naquele ambiente tão caótico, existia alguém que estava ali comigo e que está aí com você, te ajudando. Confie em Deus. Confie em Deus. É difícil, é. Feche seus olhos, ore, agradeça, pergunte a Ele qual é o seu propósito, o que é que Ele quer que esse momento seja alcançado na vida, sua vida e na vida de tantas pessoas. Que a cura te alcance, que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, que você possa crer que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O mesmo Deus que operou tantos milagres, tantas maravilhas que a gente encontra na Bíblia. Esse Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, Ele continua operando, Ele continua ao seu lado. Não esqueça disso. Eu sei que o mundo, as distrações, tantas coisas que nos cercam, elas nos fazem tirar o foco, tirar os olhos daquilo que realmente importa. Mas que você, nessa manhã, tarde, noite, madrugada, não sei de que horas você está vendo isso, que você perceba as mãos de Deus sobre sua vida. Perceba que Ele está com você, que Ele te ama e que Ele sofre com você. Dói para Ele a sua dor. Ele não te ignora, Ele não é indiferente com você. Dói para Ele. O seu sofrimento atinge o coração dele. Mas há um tempo determinado para tudo. Há o tempo de chorar, há o tempo de sofrer, há o tempo de sorrir, há o tempo de se alegrar. E cada hora Ele está com você. Então, basta saber se você está com Ele, se você quer Ele. Não interessa se a sua carne, se você nesse momento disser, eu não estou sentindo nada, eu oro e eu não sinto nada, não interessa. Não sinta, tudo bem, mas continue e obedeça e permaneça e persista. Você não precisa sentir, sua carne não precisa sentir. Você precisa permanecer nele, porque ele está te escutando, ele está te contemplando. É difícil? É muito difícil, mas vai passar. Tem tempestade, tem chuva, tem sofrimento, tem dor, mas tudo isso vai passar. Não, a plantinha ela não vai crescer se não cair chuva, se a terra não molhar. Você precisa ser uma plantinha que está ali na chuva, no sofrimento, nas dores, mas creia que isso vai passar. Pode vir vento, tempestade, mas permaneça no Senhor. Que o seu coração seja uma terra fértil para que a palavra do Senhor penetre, cresça, floresça, dê frutos, não só para você, mas para os outros também. E que os teus dias sejam mais leves,
com a presença dele, mesmo em meio às tempestades. E lembre que você é uma ovelhinha que pode estar nessa tempestade horrível, cheia de trovões, relâmpagos, cheia de vendavais, mas tenha certeza que ele está te segurando no colo e não está deixando uma gota de chuva bater em você. Por mais que seja assustador, tenha certeza que Deus, ele existe, Deus, ele é real, Deus, ele te escuta, Deus, ele te contempla. Amém. É isso.